Sim, eu vi que vocês se parecem muito, Ah, sim. fisicamente. Eu acho até que vi o professor Jorge naquele dia aí, achando que era o senhor, professor Rodrigo. Ah, sim. É, não, acontece mesmo, me disseram. Eu falei, olha, o professor Rodrigo, eu falei, não, o professor Drugo já foi embora, acho que é o professor Jorge. Bem, é um prazer conhecê-lo, professor Jorge. Eu não encaminhei os documentos na sexta-feira para o professor Rodrigo por querer apresentar, mas quando terminar aqui eu já vou encaminhar o plano de ação, né, com os documentos que foram descritos. Vou abrir o apresentador aqui, estou só esperando eu fechar a sala. Olá, professora Cristiane, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu abrir só o arquivo aqui para já tentar apresentar. Eu vou encaminhar para todos vocês, pedir para a Gislene os e-mails. Vou abrir aqui os três. Só um minutinho, está um pouco lento. Esses três materiais descritos, professores, eles estão no material entregue. O nosso olhar com maior aprofundamento é o plano de ação, mas eu quero explicar sobre esses três. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Já coloquei aqui na página. Bem, o professor Jorge não esteve conosco no primeiro dia de uma prévia da apresentação, né? E aí, nessa prévia, professor Jorge, eu passei algumas informações das minhas percepções sobre os nossos docentes e quem participaram de uma pequena entrevista para levantamento de como foi avaliada a questão da cultura, né? Então, eu também abri algumas entrevistas, alguns relatos de administrativos. Então, a gente teve aí a Débora e acho que Kênia, Débora e Kênia. A Kênia, eu não me lembro bem se ela é do Compras. Compras e a Débora é da parte de docência, ela é uma administrativa de assistente, né? Isso. Os demais foram os docentes, os gestores, e a ideia era que a gente pudesse ter uma percepção de como eles entendem a cultura. Então, na fala que tive com a professora Cristiane e o professor Rodrigo, eu passei algumas das minhas impressões, até o professor Rodrigo falou assim, professora, a senhora vai fazer uma análise de cada um? Descritiva, eu não posso fazer porque não é o nosso papel dentro da avaliação da cultura, que é a parte documental. Mas eu fiz essas observações pontuais do que eu acho que a gente está precisando lá no descritivo. Na verdade, o que mais me chamou a atenção foi o processo de gestão, que eu acho que a gente tem uma lacuna aí aberta, né? Talvez não por falta de gestão, mas por uma certa condição de não exercer a tarefa, né? Então, a gente tem alguns gestores que não têm esse desempenho como deveria. Não acho que é por falta de informação, mas acho que tem outros conteúdos relevantes. Eu vou abrir aqui um pouco do material para a gente falar com propriedade aqui do que a gente está conversando. Eles não abriram aqui. Ele não quis abrir. Vamos ver aqui por que ele não quis abrir. Tá. Eu fiz um pequeno descritivo, que tá, acho que está na tela aí compartilhado. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Bem, esse é só mesmo norteador. Eu coloquei ali o que era o nosso objetivo, né? Avaliar todos os procedimentos e informações pertinentes à cultura organizacional.
a principal também validar procedimentos anteriores na própria cultura já desenvolvida. Então, a gente tem muita coisa ali que pode fazer um alinhamento. Nós fizemos uma abordagem qualitativa, que foi discutativa, e a gente eu fiz também uma análise de manual de integração, política interna, procedimento de gestão de RH, para poder fazer esse plano de ação. Na análise lá de alguns pilares, a gente trabalhou observação sobre a comunicação, sobre os valores declarados da cultura e a prática diária, né? Vocês vão receber esse material. Algum reconhecimento e engajamento, né? Como as pessoas reconhecem os pontos positivos. E nós fizemos também uma matriz de SWOT para avaliar pontos fortes e alguns pontos de atenção. E a recomendação veio aí no nosso plano de ação, que aqui eu falo de descrever procedimentos de RH, de recrutamento, de principalmente integração, de regimento de normativas, de programas de benefícios, orientado e falado pelos demais, alguns processos de validação de talentos. A gente não tem uma avaliação bem estipulada dos talentos no período probatório de 90 dias. A gente falou também sobre a dificuldade que eles têm do feedback. Pensei numa cartilha de bem-estar, porque alguns, né, têm uma dificuldade de relacionamento interpessoal. Também avaliar, eu sei que vocês têm um organograma, e até a Gislene me passou para que eu pudesse dar uma olhada, mas acho que vale a pena a gente pensar em algumas posições ali, pelo menos para nomenclatura. Processos de reuniões e tipos de reuniões, tanto de informação, de alinhamento, tomada de decisão, de acompanhamento, feedback, também brainstorm, né? A gente trabalhou muito esses pontos, e aqui tem o nome dos entrevistados, as pessoas que passaram pelo processo de levantamento de informações, a Aldeane, o Carlos, a Caroline, Daiane, a Débora, a própria Gislene, o Kelsey, a Kênia, o Lucas, o Maicon, o Rogério, Sheila e Yasmin. Esses foram as pessoas que passaram ali junto conosco para essa avaliação. Aqui eu fiz basicamente um descritivo, quero entrar na matriz de SWOT, que eu acho que ela é relevante, para depois chegar no plano de ação. A matriz de SWOT, deixa eu ver aqui se eu vou conseguir compartilhá-la com vocês. Na matriz de SWOT, eu pedi para que eles escrevessem, né, o que eles acham dos nossos pontos fortes, os nossos pontos a melhorar. Estão conseguindo ver? Não. Não, ainda não. Então, deixa eu parar de compartilhar e pedir de novo aqui. Pode ser que ele está dando um bugzinho. Eu quero focar no plano de ação, mas quero evidenciar esses documentos que foram a forma como a gente caminhou. A plataforma hoje ela não está muito boa. Ela não está nem querendo iniciar a apresentação. Conseguiram visualizar? Não. Ainda não. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo. Deixa eu tentar de novo. Ela não está dando nem opção mais de abrir. Peraí. Nada? Não, mas se a senhora quiser fazer oralmente, depois mandar para a gente a apresentação, para a gente ganhar. Tá. Eu vou até... Peraí. Então, eu vou colocá-la aqui. Na matriz de SWOT, eles tiveram uma dificuldade até de identificar o que era um ponto forte. Eu acabei colocando como eles descreveram. Em alguns momentos, eu tentei, na entrevista, dizer para eles que a gente estava falando de um ponto que não era forte. A senhora pode compartilhar no chat a apresentação, porque aí a gente abre aqui no computador. Sim. Mas eu acho que é a plataforma que está inviabilizando. Deixa eu ver se no chat ela travou as portas aqui. Então tudo bem. Então vamos lá. Mas vamos só para...
ela disponibilizou qualquer apresentação. Mas é por Se causa da quiser me plataforma. enviar no WhatsApp também, Rita, pode me enviar também, a gente abre. Tá, só um minutinho aqui que eu já ponho ela pelo WhatsApp. Eu tenho só o telefone eu só tenho o WhatsApp da Gislene. O senhor quer me passar o do senhor? Eu não tenho do senhor. É 61, professor? Não, é 62 015 62 9 8137 4440. 813744. 40. Tá. Eu queria passá-la no final, mas infelizmente vou ter que enviar para vocês acompanharem. A plataforma ela zerou aqui. Vou ver aqui de novo. Ela tá dando um bugzinho. Não vai adiantar. Vou fazer uma tentativa aqui para ela. Vou mandar tudo para o senhor, porque aí o senhor pode enviar para ela. A gente está com uma internet aqui que não é muito boa, por isso. Pode ser a nossa internet, isso. A Rita. Estamos só nós três. Ela caiu? E agora? Como é que faz? Porque ela era hoster, como é que faz quando o hoster cai? É mesmo? Ela pegou seu contato? Pegou. Ela tá onde? Não sei se ela está em Goianésia, ela é do Sebrae de Goianésia. Ah, tá. Vê aí, filho, se você consegue falar com ela. Eu também não tenho contato dela. Pedi aqui para vocês. Eu vou sair daqui, eu vou passar lá na minha mãe, a Titi está lá, né? Se você quiser me ligar a hora que você estiver lá para falar com ela, ou eu ligo lá também. Se você quiser ir lá também só para xingar o povo, fica à vontade também. Eita, cara. Ela está entrando em contato comigo. Ih, eu tô falando aqui, tô sem áudio. Rodrigo, você vem que dia? Eu vou na quinta-feira. Eu esqueci meu manjado, você traz ele pra mim. Ah, minha mãe pega lá? Tá lá na geladeira, ele tem que vir na caixinha. Ah, tá. E outra coisa, vai lá brigar com a tia Judite, pelo menos para ela se sentir defendida. Isso que eu falo, vai lá com ela, ele vai explicar o que eu falei, mas... Mas é bom que ela se sente defendida. Eu pensei isso, depois fica parecendo que é má vontade, porque... Não, que ela vê que tem alguém por ela fala, tem meu sobrinho, cuida de mim, acha que eu sou besta. Tadinha, toda vez que eu ligo pra ela, ela fala do sobrinho da tia Fatuma.
Só o Flávio. Para ela se sentir assistida. Boa manhã. Estou mandando para vocês, ela mandou os documentos. Professor, Opa. voltamos aqui. Achei que fosse a internet, mas é a plataforma. Se por acaso ela cair, eu faço uma videochamada pelo WhatsApp que ela está funcionando. É a plataforma que está oscilando. Eu consegui mandar para o senhor os 3 documentos, se o senhor puder mandar para eles. Já compartilhei, sim. Tá. No matriz SWOT aí, a gente tem como os pontos positivos, eles colocaram aí funcionários resilientes, né? A qualificação acadêmica, que eles acreditam que isso é muito positivo, porque a própria universidade, ela favorece alguns pontos de capacitação, alguns até doutorado, o ambiente organizacional positivo, o acesso facilitado aos dirigentes, que é a fala com vocês, a estrutura organizacional boa, assim tá como eles descreveram, tá? Eu deixei assim, digno como eles escreveram. O apoio institucional, que existe dentro da instituição para que algumas coisas que eles possam fazer. Eles disseram que é uma empresa muito humana e familiar, a valorização profissional. Eu estou compartilhando, professora, a tela. O senhor conseguiu aí? A minha, então, que está blindada aqui, não consegui, que bom. Mas eu não Vocês consigo estão vendo, visualizar. então? Está todo mundo vendo, tá? Perfeito, podemos seguir. Eu não. Para mim, então, pode ser, a plataforma está, para mim, eu não estou conseguindo nem ver vocês. Tá, mas está compartilhado aqui. Pode continuar, professor. Mas enquanto eu vejo o meu, então, o senhor está compartilhando com eles, pode ser que para mim a plataforma. Bem, e o comprometimento da equipe, eles falaram, é importante a gente entender aqui como tem pontos fortes e pontos a melhorar, oportunidades e ameaças. A gente não fez um levantamento de percentual pelo número de pessoas que responderam, porque ao mesmo tempo, aqui são colocados todos os itens que foram descritos por todos que fizeram, né, a matriz de SWOT. Porém, a gente pode ter um índice positivo aqui como um ambiente organizacional favorável e positivo, e a gente pode ter ele um pouco diferenciado aqui no pontos a melhorar. Isso eu vou explicar depois. Uma excelente cultura física da empresa, a estrutura física, eles contam que vocês têm um espaço físico adequado, né? Uma instituição com excelente oportunidade de trabalho, uma força da marca da instituição na região, a empresa cumpre com todas as suas obrigações trabalhistas, tributárias e fiscais, excelente localização geográfica, estabilidade financeira, oportunidade dos docentes e colaboradores cursarem graduações, especializações, mestrado e doutorado com parceria financeira da instituição. Esses pontos que foram colocados por eles, na entrevista, eu tentei perguntar, basicamente, né, como era que eles percebiam todas essas questões, e a gente tem uma divergência de um grupo que vê isso com clareza e um outro grupo que vem aí no pontos a melhorar, às vezes até uma questão, uma objeção a essas situações. No pontos a melhorar, a gente percebeu que, ao mesmo tempo que as pessoas falam que o ambiente organizacional é positivo, que a empresa é familiar e tem uma estrutura boa, eles citam um ambiente tóxico. Eu fiz uma avaliação e perguntei o que era um ambiente tóxico, porque quando eles falam que a estrutura e trazem toda essa referência do positivo e vem com algumas questões negativas, a gente está pautando na relação que eles têm entre eles. Então, como eles têm uma relação que não é de muita dominância entre o gestor e os seus subordinados, nesse momento, hoje, a professora Sheila não consegue ser vista por eles como uma pessoa de autoridade, que os ajude a caminhar, que esteja pronto até para resolver algumas questões. Eu acredito que essa questão, como eu busquei todos que falaram sobre o ambiente tóxico, eles estão ligados à má relação da liderança com eles, a má da relação dos colegas, de trabalharem departamentalizados, se sentindo vigiados. Eu fiquei um pouco preocupada e não fiquei investigando muito isso, no sentido de não dar brechas para algumas situações que a gente começou da NR1 essa semana, né? E eu vi que houve muitas, essa questão assim, de pontuar sobre cansaço psicológico, enfraquecimento psicológico, e eu até pedi para que eles corrigissem, quando eu conversava com eles, que não era bem como eles estavam colocando. Então, dentro do os pontos a melhorar,
foram colocados aí o ambiente tóxico, a falta de padrões de trabalho, a falta de clareza na contratação e treinamento de integração no início do trabalho. Alguns falam muito sobre esse contrato trabalhista e essa determinação das tarefas, né? A relação humana destabilizada, porque aí estamos falando de uma não boa relação com o encarregado, o colega de trabalho. Existe uma discussão entre eles e existe uma má relação de trabalho entre alguns colegas. Alguns não se falam mais, né? E nem com a liderança. E isso é algo que a gente viu, assim, em algumas pessoas, em quase 30%, de não conversar, não tratar e não querer ter uma relação, até mesmo com a parte hierárquica de tomada de decisão. Falta de apoio das reuniões de gestão, ausência de compreensão quanto ao objetivo comum da empresa, da cultura organizacional, pensamento departamentalizado, falta de comunicação, ausência de um fluxo de tarefas na empresa, oferecer capacitação para alguns docentes. Isso aí, como eu disse, que são todos os itens levantados, foi um pequeno número, acho que 2 pessoas falaram dessa falta de capacitação. Falta de profissionalismo dos colaboradores, oferecer uma remuneração e reconhecimento aos profissionais da empresa. Eles falam muito em gratificação por exercer uma tarefa dupla, que é no caso do professor, do docente e do coordenador. Acho que todos eles que são coordenadores trouxeram esse desgaste de executar uma tarefa de coordenação e uma tarefa operacional. Melhorar a comunicação dos diretores com colaboradores e docentes. Eles falam que, de repente, na questão de comandos da própria diretoria, como eu acho que eu já tinha até começado a conversar com o professor Rodrigo e a professora Cristiane, eles receberam o mesmo comando de diretores diferentes e eles se sentirem sem saber qual caminho seguir, tentar fazer um e outro e não conseguir fazer como queria, ou como deveria. Monitorar e gerir perseguições de pessoas na empresa, oportunizar parcerias com mineradoras e grandes empresas da região, melhorar o marketing da empresa, fazer mais investimentos em materiais, ferramentas de trabalho, melhorar o clima organizacional dos colaboradores. Aí eles citam que estão cansados psicologicamente, a demora na tomada de decisão dos líderes, a avaliar a forma de mudar os planos e regras de forma menos abrupta, porque eles colocam que, em alguns momentos, a tomada e a mudança de decisão é muito rápida e eles já estão no meio, já fazendo negociações ou já até fazendo algumas compras, e isso pode atrapalhar o processo. Melhorar a tratativa dos processos internos, que são, na maioria das vezes, inconscientes, ditados por eles, né? Eles disseram dessa forma. Planejar ações, diminuir o imediatismo das demandas ofertadas aos colaboradores, melhorar a aceitação dos colaboradores quanto ao processo de mudança, modernizar a gestão estratégica da empresa, delegar responsabilidades e deveres claramente para cada liderança, reter talentos da empresa, implementar processos de inovação dentro da empresa, modernizar a gestão, investir em mobiliário e equipamentos eletrônicos para o uso do ambiente de trabalho, favorecer o engajamento dos profissionais na empresa, criar estratégias para diminuir inadimplência dos alunos, utilizar e-mail como padronização documental de procedimentos e normativas da instituição e melhorar o atendimento da portaria da empresa. Esses foram os itens. Nós vamos falar daqui a pouco da oportunidade da ameaça, mas eu acho importante a gente, mesmo tendo esse material para leitura mais reservada de vocês e nem análise, eu acho importante a gente perceber que há uma divergência quando um grupo fala de ser tóxico e ser um ambiente agradável. Eu tentei preservar na íntegra o que todos disseram, para que a gente pudesse validar, e acho que tudo que a gente avaliou, quando a gente coloca até as oportunidades e ameaças, elas estão relacionadas a um grupo. As pessoas têm um carinho muito grande para a empresa, mas gostariam de ter um direcionamento maior da liderança. Quando eles falam dessa cultura, e eu citei na última vez que conversamos, eles lembram muito do senhor, professor Rodrigo. O senhor, para eles, por mais que tenha, né, a professora Cristiane, alguns citaram o professor Jorge, mas como alguns colocaram a pessoa mais presente fisicamente, que eles consideram
tem sido o senhor e a professora Cristiane nesses momentos dentro da instituição, e eles têm, em especial, o professor Rodrigo, uma imagem de que é a pessoa que representa a forma como a cultura foi determinada por vocês. Mas eles se sentem perdidos nessa cultura. Eu acredito, e dentro do plano de ação, eu coloquei que, como eu olhei todos os documentos já existentes, eu não vi nenhum regimento interno, porque a gente não tem, eu não vi nenhuma parte documental, até mesmo que precisa de um apoio jurídico, para a gente poder mapear as regras e o jurídico da empresa, e aí pedimos a docência para dar uma olhada, para que eles sigam uma normativa. Eu senti todo o tempo que nós temos padrões, tem muita obediência deles dentro do ambiente, mas eles não têm um olhar de direção, e aí eu vou dizer para todos os coordenadores, né? Nós não temos a Daiane, talvez, forte na coordenação, nós não temos o Naico também muito forte, nós não temos a professora Sheila, que rege todos eles também muito forte, então abre essa lacuna para que até Kelsey, que tem uma relação muito forte com a professora Sheila, disse que nesses últimos momentos tem procurado não conversar com ela. Foi uma das minhas últimas entrevistadas. E então a gente tem hoje uma relação que pode estar fragmentando a nossa cultura em função de como eles estão construindo a relação com os outros docentes e até mesmo os líderes deles, né? E aí acaba que todo mundo percebe esse ambiente e ele fica fragilizado. Mas acredito que a gente também não tem um RH com efetividade para segurar e validar esses conceitos dentro da empresa. Quando eu digo assim, eu não estou querendo desfazer da Gislene, porque eu acho que ela é muito mais administrativa do que RH. Ela tem uma postura hoje de ver funcionamento, de liberação, de movimento dentro da empresa, mas ela tem pouca preocupação com aquilo que é comportamental, né? Dentro de um processo de integração, de avaliação de perfil, de também resolução de conflitos, ela acaba tomando decisões dentro dos conflitos, né? Não pode, eu vou fazer, eu vou lá e faço, deixa comigo. E aí ela acaba sendo uma executora também dentro desse processo. Hoje eu acho que essa diferenciação que a gente tem aí no organograma de uma diretora administrativa, uma diretora financeira e a diretoria acadêmica, talvez a gente tinha que pensar a coordenação acadêmica da Sheila e a diretoria, né? A da Sheila, ela tem uma diretoria acadêmica? É a diretoria acadêmica, Sheila. A gente até falou sobre isso, que nesse patamar de direção, a gente deu à diretoria financeira um corpo onde ela tem ali 4 pessoas para coordenar. Na verdade, nós teríamos muito mais gerentes e coordenadores do que diretores, né? Mas como dentro da instituição escolar a gente usa essa terminologia, a gente acaba não tendo ali um direcionamento da direção financeira com a Aldaiane para o grupo dela, mas nós não temos nada abaixo disso, a não ser delegações e definições de pagamento dela. A própria Gislene tem um corpo ali administrativo que fica sob a responsabilidade dela, que tem esse olhar dentro do organograma de uma diretoria, mas talvez fossem gerentes para poder mapear isso. Quando a gente vai lá para as ameaças, elas estão bem pautadas naquilo que eles sentem que falta. Então, eles falam muito de concorrência, né? Da gente estar aberto aí a entrar num processo competitivo, não muito competitivo com os nossos concorrentes, apesar de que todos, quando citaram concorrência, na fala comigo, disseram que ninguém hoje na cidade tem uma instituição que venha diretamente concorrer com vocês, pelos olhares deles, né? Mas eles sabem que hoje, com o mundo digital, o EAD pode ser uma grande concorrência. Então, a parte de ameaça que eles colocam é a concorrência com o atendimento acolhedor, porque eles citam que nós temos um atendimento que é muito frio e não estabelece um acolhimento, uma resolução muito rápida. Uma concorrência ativa de outras faculdades, eles citam a própria concorrência desleal que oferece algo para os alunos, principalmente a EAD, que não contempla necessidade, expectativa, mas que eles acabam indo para esse meio. A oferta de cursos profissionalizantes com valores mais acessíveis, como outras instituições oferecem. A ausência de conhecimento dos colaboradores com relação à infraestrutura é uma ameaça, porque eles disseram que alguns colaboradores, e principalmente gestores, não sabem de tudo que acontece.
e não tem uma informação bem pautada no dia a dia do negócio, e às vezes se perdem ao dar informações sem consistência para um terceiro, para um fornecedor, mudança constante na legislação, principalmente educacional, isso eles colocam como uma grande ameaça, concorrência de AD, escassez de mão de obra, principalmente de docência, a dificuldade de logística, eles colocaram, quase todos colocaram isso, com relação ao transporte de alunos de outras cidades, que geralmente são feitos por prefeituras ou outros órgãos que não têm uma boa competência, e isso atrapalha o rendimento e o fluxo do aluno permanecer, o baixo interesse dos alunos em cursos específicos. E aí a grande oportunidade é que eles gostam, né? Acabam colocando isso como vocês têm liberdade para sentar e discutir os próprios problemas, a captação de novos cursos, que é uma grande oportunidade no mercado, a visibilidade e parcerias que vocês têm, aproveitar a grandeza da estrutura física, outros, na grande maioria, colocam que a estrutura fica um pouco fisicamente disponível para outros cursos, um grande número de salas disponíveis, poderia aproveitar isso mais, parcerias estratégicas com outros segmentos, eles falam muito em criar um atendimento de secretaria digital, todos eles colocaram isso, inovação de ferramenta digital, principalmente em IA, alguns falaram depois comigo que esse item era a questão da IA, e melhor divulgar esse site da instituição. Então, esse mapeamento, ele é feito por ele, foi feito por eles descreveram com o objetivo deles também terem a liberdade. A gente teve aí 2 horas apropriadas para cada um na entrevista, alguns até mais. Então, eu queria muito ter esse documento para começar uma boa conversa com eles. Eu percebi, na grande maioria das vezes, que eles colocaram, mas isso não era muito concreto. Eles falavam, mas depois desfaziam. Eu falei que o ambiente é tóxico, mas eu gosto muito de trabalhar aqui. Então, eu vejo que eles têm algumas relações quando eles falam desse ambiente, né? Eu acho que a pessoa que mais citou essa questão foi Renan. Renan foi a pessoa que mais citou do ambiente, mais citou dessa relação tóxica e também mais citou da falta de liderança voltado para a Sheila, mas aí a gente sabe que eles têm uma dificuldade de relacionamento, eu entendi isso logo no primeiro momento, porque ela também citou o próprio Renan. E, então, eu acredito que, assim, foi um levantamento, mas o mais importante para que a gente pudesse criar no plano de ação foi os estudos, né, do material que a gente tem. Eu observei que lá, quando a gente fala de cultura organizacional, a gente está falando de um pilar do RH, uma das áreas de subsistema, que essa pessoa da RH tem que ter muita sensibilidade e muita autoridade para conduzir. Acho que Gislene é uma menina especial, mas eu acho que ela está muito focada na execução, muito focada em resolver os problemas. Não sei se ela teria essa condição de conduzir, mas é ela que deveria conduzir, mesmo sendo uma gestora administrativa. A Carol, que está no RH, não tem essa condição de levar esse movimento do RH para uma estrutura organizacional. Acho que a única coisa que a gente pode fazer é rever, né? Eu coloquei aqui no plano de ação, basicamente eu não estou vendo de vocês, mas eu estou conseguindo abrir, parece que vocês conseguiram abrir o de vocês aí, né? A plataforma, ela fechou aqui para mim. Qual documento? Fechei para ela nos ver, Rodrigo? Fechei para ela nos ver. Fechou o quê? Tá tudo fechado. Já fechou, né? É porque eu acho que a plataforma para mim, professor, está toda fechada, mas vocês estão vendo e o senhor conseguiu compartilhar aí, né? Sim, a matriz SWOT, sim. Ela... Agora você vai trabalhar o plano de ação, é isso? Eu trouxe o descritivo para falar o que a gente fez, por isso que ele está aí. Eu trouxe a matriz de SWOT para que vocês entendessem que foram os levantamentos deles a nível de comportamento, de postura, que eu achei importante levantar. E aí, o plano de ação ele foi construído com as avaliações documentais que eu fiz, do que a gente tem de cultura, né? Do que, pelo menos, o RH, ele compartilha com quem está na empresa, com quem entra na empresa, a nível de cultura. E aí, eu fiz essa junção de tudo que foi observado, tudo que foi descrito, para a gente mapear o processo futuro aí, se houver necessidade, se achar que é o momento, de trabalhar a parte documental de implantação de cultura.
Após esse plano de ação, que é uma outra situação a ser ofertada aí com o Sebrae futuramente, eu acho que o papel fica muito no papel do RH e eu não acho que ele tem que ser um papel de vocês a nível de direção para compartilhar, para poder disseminar essa cultura. Temos que ter aí, acho que a única pessoa é a Gislaine, porque não podemos cobrar isso de outras pessoas para poder multiplicar, é o RH mesmo, e ela tem esse olhar. Como plano de ação, eu pus para descrever todos os processos que eu percebi ineficientes que a gente tem, que favorecem muita cultura, além de ações que eu deixo aí, que eu falei um pouco com Gislaine, que deve ser implantada depois dessa parte documental, que é a implantação a um dia D efetivo de vocês, talvez com camisetas, comunicação visual na empresa, café de integração. Eu acho que esse é um papel que Gislaine pode fazer, mas não sei se ela está preparada, professor Jorge, professor Rodrigo, professora Cristiane, para conduzir isso com imparcialidade, sabe? Dentro das ações que eu vi de ineficiência de documental do RH, eu acho que a gente tem que descrever aí como primeira ação os procedimentos de recrutamento e seleção de pessoal, porque nós não temos nenhum critério ali para recrutar. Aí talvez vocês vão até me dizer assim, Rita, mas a gente, foi o que Gislaine disse, a gente quase não tem mão de obra, como que a gente vai criar critério? Independente da gente ter pouca oferta, a gente tem que ter um critério para recrutar, para fazer entrevista, para usar uma entrevista por competência, para usar alguma ferramenta para medir, talvez um DISC, se a gente for trabalhar aí com um gestor, um diretor, um coordenador, uma avaliação de perfil profissional, a gente não tem nenhuma ferramenta, a não ser uma entrevista e uma análise de currículo, que eu acho que é bem superficial. É claro que nossa rotatividade é pequena, mas é muito importante ter esse critério, porque toda conduta que a gente, ou todo procedimento que a gente tem de alguém que não se adapta, ele começa lá na parte de recrutamento e seleção. Então, hoje, nós não temos uma forma padronizada dessa divulgação das vagas, de como a gente vai fazer o recrutamento, se ele é interno ou externo. Eu até perguntei para a Gislaine, né, se todas as vagas que ela abre, se ela faz um olhar interno. Porque, às vezes, a gente pode ter um estagiário, a gente pode ter alguém da recepção, a gente pode ter, às vezes, até um docente, ou alguém interessado numa vaga de assistente, como a gente fez o caso da Yasmin, né? Nós entrevistamos Yasmin para avaliar uma possível força para o RH. Acho que Yasmin é muito boa onde ela está, eu não tiraria ela para um RH, apesar de que ela gosta da área de marketing, ela é jurídica, ter alguém do jurídico no RH é muito bom, mas eu acho que ela está satisfeita lá. Então, nós precisamos, dentro do plano de ação, descrever esses procedimentos de recrutamento. Aí é através de manual, a deixar padronizado para deixar e treinar as meninas que fazem, que hoje basicamente quem faz isso é Carol. A responsável, sempre eu coloquei aqui Gislaine e quem será o consultor do Sebrae, pode ser que seja eu ou outro consultor, acredito que será pela região. O período é o período que vai ser acordado na proposta e o valor é o valor que vai ser definido aí pelo módulo. Essas implantações, com esse volume que a gente colocou aqui, eu sempre acho que a gente vai usar a mesma carga horária, sempre é 32 horas presencial e 48 de documental. Rita, só pensar, alguns desses documentos aqui nós temos um regimento bem detalhado, né? O MEC nos exige um regimento detalhado, nós temos o organograma. Né? Sim, o organograma eu vi. Então a gente tem, o nosso regimento é muito detalhado, inclusive com as funções. Talvez eu acho que quando ela tem, mas ela não usa ele como documento de integração e de documental de entrega, ela não tem essa rotina, né? Ela nem me mostrou o regimento interno, ela disse que... Mas o treinamento de IA que eu falei para elas fazerem é justamente isso, a IA ajuda muito. Se eu pegar o nosso regimento e pedir para a IA criar manuais didáticos para cada, ela vai ter documentos bem didáticos, né? E isso eu estou insistindo. Né? Você até indicou uns cursos para RH de IA, E, professor Rodrigo, eu fiz um plano de ação, como essa parte é tão documental,
que a própria Gislene, ela consegue fazer ele, visto que algumas coisas precisam ser só lapidadas aí, entende? Me desculpe interromper, mas sinceramente a gente tem muita coisa. O que falta é uma questão mais de divulgação e de ação entre os funcionários, né? De apresentação, desde de apresentar, né, professora Cristina? De apresentar. Né? Que deveria ser feito pelo RH, realmente. E como a gente conversou, desde a hora da contratação, né? Sim. E não, as pessoas entram sem treinamento, sem ter uma visão muito clara da função dela, né? Da rotina. Tanto é que essa parte documental que eu pus no plano de ação são todas as ações, por exemplo, o organograma é para fazer uma revisão dentro do que está aí, que pode ser uma fala conduzida por ela. Todas as etapas que estão aí, elas podem ser conduzidas por um terceiro no Sebrae, se a Gislene não tiver no olhar de vocês uma competência de condução, como também pode ser feito por esse consultor para ir lapidando tudo que tem a ponto de transformação, né? A ponto de transformação. Eu acredito que o maior trabalho que a gente possa ter futuramente aí, professor, é a formação de líderes e trabalhar a liderança, que não está nem na cultura. Por isso que eu acho que, olhando o plano de ação aí, se o senhor conseguiu compartilhar ele, essa parte de onboarding, de integração, ela não tem nada dessa parte documental, mas pode ser feito bem tranquilo se ela tiver essa facilidade, ou pelo consultor. A parte de regimento, como o senhor disse que tem, pode ser feita uma avaliação pela própria Gislene, se existe uma mudança que pode ser feita lá, porque no diagnóstico, ela pode até me mandar para olhar, porque eu não tenho essa parte dos detalhes jurídicos, que eu acho que é importante validar essa documentação. O programa de benefícios é basicamente uma apresentação, fazer um e-book disso. Hoje eu sinto que as pessoas ficam desinformadas. A parte aí de avaliação de período de experiência, ela tem um questionário, eu avaliei um por um, ela tem 2 questionários, mas a equipe não responde, o gestor não responde. Então, ela precisa criar uma política de mapeamento e de orientação para os líderes, para eles poderem avaliar, orientar e preparar a equipe para feedback. Eu coloquei, criar um e-book, está vendo que é tudo muito simples? Que são informações que podem ser criadas pelo próprio robustez do RH, uma cartilha de bem-estar e bom relacionamento organizacional, esse criar o organograma funcional da empresa, talvez mapear algumas ações dentro do organograma menor, aquilo que ela pode ver com o estabelecimento de tarefas, né? Orientar e o processo de gestão aí de reunião. Eu acho que, basicamente, a ideia de colocar algo acessível e que fosse funcional para o primeiro momento aí, do que eles chamam de falta de nenhuma orientação técnica, pode ser feito pelo RH, pode ser feito nesse braço aí com o Sebrae, e eu acho que o grande problema, o grande trabalho a ser feito futuramente não é cultura, a gente até falou aquele dia, né? Não acho que seja, é dissimular essa, de fazer as pessoas entender, disseminar esse papel, fazer elas incorporarem, ter uma política de implantação dos processos que vocês têm, e não uma política de criação. Eu não vi em nenhum momento que a gente tivesse, sabe? A gente tem que fazer um e-book para falar de boas relações. A gente tem que fazer um e-book de feedback, porque as pessoas têm dificuldade de entender isso. Na verdade, fazer uma fala de implantação e construir esse documental que o RH ele não conseguiu construir essas pontes, né? Eu acho até que a Gislene, no primeiro momento que ela era RH, ela fez um momento lá junto com eles, mas depois, quando ela foi para a gestão maior, que o RH ficou sem força, ela não deu continuidade aos processos que fazem uma diferença na gestão lá na frente. Na verdade, vocês não podem hoje mais trabalhar com as pessoas a nível de líderes e subordinados de impacto direto com eles, né? Falta aí reuniões pontuais, eles não se encontram para reuniões nem para estabelecer, para medir, nem para informar, não tem uma ata dessas reuniões, não tem uma frequência. E Yasmin até se propôs, ela disse que algumas reuniões ela tem feito ata aí, e é onde vocês assinam, mas com relação à coordenação de docência e administrativa, eles não têm nada documental que eles possam seguir como definição. Então, hoje, quando a gente fala assim, a universidade, né, da Serra da Mesa,
o centro universitário, a FASAN anteriormente, ela tem todo um processo, mas as pessoas não deram continuidade na execução. Eu acho que lapidar tudo que a gente tem pode ser feito com ela, com essa orientação, pode ser validado, a gente pode, caso ela não tenha essa condição, pode ser construída uma proposta, não de execução, mas de acompanhamento com ela, ou ela entregar para vocês avaliarem, mas o que eu acho que é mais importante, dentro do que a gente fez, é criar todo esse material substancial e divulgar, e pensar futuramente no trabalho com a liderança. Hoje, o maior gargalo, a maior situação que a gente tem que observar é a liderança. Se a gente tivesse uma liderança com a equipe, a gente teria, talvez, todas essas ações já validadas, desenvolvidas por cada gestor, né? Rita, esse plano de ação, você vai apresentar uma proposta para a gente de valores para estar... Professor, eu preciso saber, dentro da fala que a gente está tendo aqui, o que eu posso fazer, por exemplo, de repente a gente pode falar assim, Rita, vamos tentar fazer assim? Será que a gente compartilha isso com a Gislene e a gente põe só um plano de ação pequeno, mais restrito, de monitoramento de tarefas para ser dada para ela e eu vou validando? Vamos pôr um para fazer junto com ela tudo que ela não fez? Eu preciso ouvir de vocês. Porque, de repente, você fala assim, nossa, Rita, a gente tem tudo isso, como alguns têm, para a gente criar isso com ela, a gente não está criando uma outra tarefa? Será que ela não tinha que fazer isso na competência dela? Mas aí, como você disse, eu acho que ela não tem condições de fazer isso atualmente sozinha, mas acompanhada por você. E aí eu penso, eu não sei se essa é a metodologia correta, não só ela, eu queria envolver todos os diretores, a Aldaene, ela e a Sheila. Sim. Sabe? Já que elas assumam essa responsabilidade enquanto líderes mesmo de fato, né? Com a sua consultoria e orientação, para que as três assumam a organização de todo esse plano de ação. Por isso que eu queria entender, porque eu penso que a gente pode fazer o seguinte, esse é um momento mais robusto, que eu acho que a gente tem que ter, não só, a gente talvez não consiga fazer em 4 dias, não, em 3 dias presencial, a gente tem que fazer em 4 presencial, e o restante nós vamos fazer na distância, para diminuir também o custo, e vamos validando com o escritório, como foi feito aquele outro, né? Eu acho que envolver as pessoas que têm responsabilidade de liderança para entregar um documento tudo pronto, monitorado, junto com as informações que eu vou trazer, a gente já está trabalhando a responsabilidade dele de liderança. E eu acho que o próximo passo, na hora que a gente fizer isso, é dar fortalecimento para eles em criarem a implantação como responsabilidade deles, sabe? Isso, essa é a ideia. Essa é a ideia, com a sua consultoria, com o seu acompanhamento, e claro, nós aqui também validando, acompanhando também, né? Estamos juntos, né? Para validar, para mostrar, né? A importância de todo o trabalho também, a gente também junto com vocês. Eu lembro que eu falei com o senhor que talvez a gente tivesse que fazer alguma coisa para o futuro. Não vi nada que a gente tivesse para fazer com o futuro que não fosse formação de líderes, tá? Eu achei tudo muito coordenado, as pessoas são obedientes, a gente precisa tratar muito mais pessoas do que documental, mas acho que envolvê-los no documento, que eles podem fazer coletivo, que a gente pode até remodelar o que está, e treinar eles para executar uma avaliação de talentos, treinar ele para fazer um onboarding, porque o onboarding e a integração não é só do RH. Quando entra lá no setor, quem ensina? Quem determina a primeira semana? Quem valida essas experiências antes de 90 dias? Então, eles estando junto para a gente criar, a gente também vai forçá-los a entender o processo de cada um, né? Isso. Agora, a minha prévia futura é que a gente, quando fizer essa implantação, a gente venha com um módulo menor de treinamento dos líderes, que aí a gente vai fazer um treinamento, a gente chama no Sebrae de mentoria, porque não pode ter nada em conta, mas a gente vai fazer algo bem fechado com eles, só com os líderes. É uma segunda proposta para o futuro. Não, então, Rita, eu acho que a gente tem interesse sim, viu, de você apresentar essa proposta e envolver as diretorias, nós, para fazer todo esse trabalho de intervenção agora. Professor, nós vamos precisar muito do jurídico para todas as ações que a gente for criar, para a gente não sair de nenhuma pauta, até mesmo por causa da NR1. A gente tem no corpo docente para alguém desse grupo que não é gestor, com essa competência para estar nesse grupo conosco, sempre validando as ações?
Não, tem professor que é gestor, né? A professora Thais vai estar assumindo agora no lugar da Isabel, que era uma professora muito Sim, boa, né, que saiu. Então, a professora Thais, que é coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica, pode ser. Mas eu também, nessa parte jurídica, eu sim. acabo também entrando Eu também. falo porque ela vai estar com a gente e aí a gente vai entregar para o senhor dar uma olhada e rever, porque todas as ações vão precisar de pauta jurídica, desde o bem-estar, a NR1, a integração, o que, que a gente pode, para a gente não perder nenhuma pauta, principalmente por causa da NR1 agora, que ela vem pautando aí o bem-estar, o ambiente psicologicamente seguro, né? Então a gente vai precisar sempre de buscar alguma coisa nesse novo artigo, com um olhar mais caracterizando aí um cuidado maior e cuidando daqueles que a gente precisa cuidar, né? Daquelas ações que a gente comentou na última nossa reunião, que eu acho que é o olhar aí para o Renan, né? A gente precisa fazer esse cuidado aí. Eu lembro que o senhor disse que a partir de junho já tinha tomado a decisão, é fazer isso com Isso, muita cautela, né? isso. A gente sempre planeja o semestre, né? Então, Sim. agora em julho, a gente deve fazer várias modificações para o semestre que vem. E, então, é isso, professor. A gente aguarda Professor, a eu proposta. vou falar como Leidiane, eu queria muito que vocês pensassem, eu não acho que a gente tinha que ter alguém melhor que a Carol no RH. Até porque a Carol, eu não posso falar nada maior do que eu observei, mas ela também é uma pessoa muito frágil emocionalmente para lidar com conflito. E eu acho que a gente tem que tirar um pouco da Gislene de centralizar todas as ações que acontecem, sabe? Ela é uma gestora administrativa, tem muita coisa que ela pode fazer, mas eu acho que ela centraliza. Se a gente tivesse um RH mais maduro para lidar com o conflito, as questões de apontamento, ela não iria interferir tanto, ela ia gerir mais, sabe? Uhum. Eu acho que é uma coisa futura para a gente ir avaliando, não que é um desligamento dela, ela é Não, uma. entendo. Lá na instituição tem vários espaços que ela pode colaborar. Mas eu acho, a gente vê dificuldade em encontrar esse perfil desse RH, sabe? A A gente já. gente pode, nesse processo, ela não é uma pessoa que vai construir nada para a gente, mas eu queria deixar aqui já o olhar de vocês para a gente ir pensando em achar essa pessoa, para a gente realmente ter uma estrutura bem estabilizada e atuante com o que a gente vai construir, sabe? Rodrigo, vamos reunir nós três para conversar, eu, você e o Jorge? Tá bom. Vamos ter. Alguma opinião? Eu vou falar com o Leidiane sobre esse plano de ação, a gente vai mandar. E aí, Rita? Leidiane é a do Sebrae, que faz o contato com vocês. Mas eu já acionei o professor Rodrigo aqui no meu WhatsApp. Qualquer observação que vocês queiram, antes de eu entregar para ela e ver o próximo passo, podem me mandar. Eu fico aqui à disposição. Já vou encaminhar, se o senhor puder me mandar os e-mails, professor Rodrigo, aí, eu vou encaminhar particularmente para cada um o material agora. Tá, perfeito. Eu também meio. Alguma observação, professora Cristiane, professor Não, Jorge? assim, eu vou ser muito franca, eu acho que pode ser franca com a Rita, né? Tem a questão do Renan e a questão da Sheila. A questão da Sheila, ela é muito operacional e faz isso muito eficiente, muito leal, mas ela tem um problema desde que ela entrou de relacionamento. Se não for para ter uma conversa séria e de mudança ativa, Rodrigo, não adianta treinar ela para ser líder ali do acadêmico, não. Porque isso acontece com muita frequência. De implicância pessoal, de postura bem amadora em relação ao pessoal. E agora de ausência. Né? De tanta gente conversar, ela está se ausentando, não quero problema, então me ausento. Então, eu acho que antes de qualquer passo adiante, a gente tem que conversar muito dessa questão do posicionamento dela e se vai continuar, se vamos insistir, ou né, quais atitudes nós vamos tomar, porque se não for para mudar, não adianta. Professora Cristiane, se eu puder dar uma observação, eu achei que a professora Sheila, ela tem uma competência que eu já entendi, não só de vocês, que é importante por causa da legislação, a parte documental, que na verdade é o grande forte dela, mas ela tem uma remuneração que é muito maior do que essa competência. Eu fico imaginando que ela seria a pessoa só para isso, e não uma coordenação acadêmica. Exatamente. Não tem. É isso que eu Será que a gente não teria alguém a ser preparado para o futuro?
futuro, para que no momento que ela não puder não receber pelas duas atribuições, porque o salário dela hoje no mercado é para uma coordenadora, como ela é, e é essa pessoa. Para essa pessoa não assumir... As instituições hoje, em ensino superior, têm uma função que chama PI, Pesquisador Institucional. O que a Sheila faz é isso, ela é pesquisadora institucional, relacionamento com o MEC lá no protocolo para conferir documentação, né? Ela poderia realmente continuar com essa função de PI junto ao MEC e realmente verificarmos alguém que faz a liderança e a gestão do... Sim. Nós não temos, na minha avaliação, nós não temos ninguém aí desse grupo pronto para gerir as pessoas, nós não temos. Com essa maturidade... Os dois meus times saíram, que era o professor Isabel e o professor Marco. Eram os dois profissionais. Eu achei que o professor Rogério era mais imparcial, mas ele também é muito imparcial, não entra em conflito, não quer resolver problema. As pessoas às vezes se omitem, né, para não querer entrar nesses problemas. Eu achei que ele tinha um bom relacionamento, mas quando eu fui falar com ele, ele é ausente na tomada de decisão, ele gosta do cantinho dele. Agora, eu acho que é importante, não sei se a professora Sheila está pronta para nenhuma, talvez ela esteja esperando alguém falar alguma coisa com ela, sentir assim, sabe, um pouco armada. Eu imagino que talvez tenhamos que preparar algo para futuramente deixar ela como PI e pôr alguém para ir aprendendo, porque essa é uma função técnica, que alguém muito bom pode aprender tecnicamente futuramente, não agora, né? Oi, prof. Assim. Eu acho que é uma fala importante, porque ela realmente é uma peça nesse xadrez que contamina muito. Ela não consegue gerir, ela tem criado grandes conflitos, né? Muitos conflitos, assim, do dia a dia. E nós temos uma equipe muito emotiva, que não está preparada para lidar de forma mais racional. Eles são muito subjetivos, emocionais, com uma característica muito emocional no contato da liderança, né? Eu sei que a gente tem que tomar decisões, mas eu acho que a gente talvez tem que ir devagar e procurando peças, para depois cobrar um pouco mais, porque pode ser que ela tome uma decisão de sair. Eu não acho que saia, ninguém com o salário dela, eu já fiz até uma pesquisa, o salário dela de mercado, ela não iria talvez conseguir nessa região que a gente está aqui, não, para esse papel. Talvez a gente tenha que sondar, professor. Como eu não sou da instituição, se me permitir, eu posso ir cutucando, sondando aqui, com alguns acadêmicos da própria faculdade aqui de Goianésia, se tem alguém... Exatamente. E também o RH também, que é a sua área, Rita, também. A gente pode fazer um olhar aí na cidade, acho que na cidade deve ter. Agora, essa do acadêmico, eu tenho alguns colegas que estão na faculdade, posso ir sondando com o professor Matheus aqui, nosso reitor da... Eu estava pensando aqui, Rodrigo, o RH e o Caio, nós estamos precisando de um psicólogo na equipe, né? Com essa questão mais organizacional, de equipe. Se a gente tivesse um perfil de um psicólogo assim, eu não sei se ele pode acumular o Caio e o RH, que é o atendimento ao aluno, né? Ao estudante, e o RH, que seria lidar com as pessoas, tanto o nosso funcionário, né, os colaboradores e os alunos. Sim. A gente pode fazer essa pesquisa indireta na cidade, se vocês me permitirem, posso compartilhar isso com o Gislene, porque eu já tinha preparado ela para esse momento, e a gente conversar e ir procurando, assim, sem oficializar nada, só perguntando no mercado. Perfeito. Bem, professor, a gente tem menos de 2 minutos para finalizar. É isso que eu queria falar agora. Eu tinha tomado uma fala com vocês na semana passada, da gente fazer uma devolutiva para eles do plano de ação. Eu achei melhor a gente não fazer isso. Se eu já agradeci a todos, porque eu acho que eles têm que saber do plano de ação se a gente for executar. Eu até pensei, se a gente reunir, a gente pode criar um ambiente falando da matriz coletiva, a gente pode piorar esse momento que eles estão aí. Então, eu sugiro a gente não falar nada, pedir para a Gislene agradecer, porque eu não prometi nada para eles, né? Falei com vocês. E não convite, quando for fazer, a gente chamar só os necessários. Pode ser? Pode ser, pode ser. Não, mas, de qualquer forma, a gente vai dar continuidade ao trabalho. Eles vão... Sim. Né? Tá bom. Ok. Qualquer coisa vocês podem me colocar lá. E eu vou compartilhar esse momento do RH com a Gislene e desse olhar que eu tenho aqui em Goianésia sobre alguém acadêmico, tá?
Perfeito, Rita. Vou fazer confidencialmente. Correto, correto. Alguma observação? Não, é isso, né? Eu estou com o seu contato, vou te passar o meu, você manda o e-mail e a gente continua conversando Eu vou sobre os ver o próximos posicionamento passos. da nossa gestora e vou falando com o senhor diretamente, pode ser? Isso. Agora a gente faz contato direto. Obrigada aí pela atenção, desculpe o transtorno. Hoje a plataforma não quis falar nada comigo, não. Tudo Agora que eu bem, consegui ver vocês. tranquilo. Imagina, obrigada, Rita. Obrigado.